Aqui vamos falar um pouco mais sobre os danos da pornografia e é crescente. Cada vez mais aumenta o número de evangélicos, o número de pastores que têm uma vida dupla, ou seja, uma vida na igreja e uma vida afundada na pornografia. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo alguns links, e inclusive de uma matéria aí, de um artigo da Newsweek americana, em que é descrito ali uma pesquisa que foi feita e o número está em 40%, ou seja, 40% de pastores informaram nessa pesquisa que de alguma forma ou de não, nem todos de forma contínua, mas de alguma vez eles consumiram pornografia na internet. E se está assim entre os pastores, imagine entre os membros, né? Inclusive esse número dessa pesquisa talvez não revele nem a realidade. Eu particularmente acredito que esse número seja bem maior, mais do que 50% dos líderes, dos ministros evangélicos e dos próprios membros da igreja. Nós temos exemplos aqui no YouTube. Eu estava pesquisando e eu via um testemunho daquele pastor Lucinho. Eu acredito que é da igreja Renascer, uma igreja evangélica aí. Ele conta a história dele, né? E tem e pesquisando na internet você vai encontrar realmente diversos outros pastores, diversas outras pessoas do mundo evangélico aí envolvidos com a pornografia, que é uma coisa realmente danosa, perigosa e que produz danos irreparáveis na vida, na comunidade. E tudo isso é exatamente plano do inimigo, porque a própria palavra de Deus afirma que pouco tempo resta para ele e o ataque dele está se voltando exatamente nesse sentido. Cada caráter será desenvolvido, cada pessoa terá a oportunidade de escolha, esteja ela na igreja, esteja ela no mundo. E é exatamente diante do que é exposto no mundo, na realidade da imoralidade e tudo que existe ao nosso redor. E é nas escolhas que fazemos a cada dia que nós determinamos de que lado nós estamos. Sabemos que aqueles que se apegam a Deus vão se apegar cada vez mais. Mas aqueles que dão lugar a essas coisas, como a pornografia e outras coisas, se eles não se libertarem disso, então eles vão afundar cada vez mais nisso. E nesse vídeo eu gostaria exatamente de estudar um pouco aqui a palavra de Deus sobre algumas passagens bíblicas que falam sobre o perigo, né, da imoralidade, o perigo da impureza sexual. E como a gente vê, né, o mundo religioso está contaminado também com essas coisas. Por quê? Porque a pornografia é algo sigiloso, é algo anônimo, é algo secreto, em que as pessoas não são descobertas. A pessoa de repente é viciada em drogas e facilmente se detecta se uma pessoa está drogada ou não. Ou a pessoa demonstra sintomas em casa que tem alguma abstinência, alguma coisa, as pessoas percebem. Se a pessoa é viciada em cigarro, as pessoas vão perceber o cheiro do cigarro. Se a pessoa é viciada em álcool, vai perceber a embriaguez. Mas a pornografia, a pessoa pode praticar ela 24 horas e ninguém vai perceber, porque principalmente hoje com a internet, em que está cada vez mais acessível, cada vez mais instantâneo, automático a imoralidade. E assim a pessoa acaba emergindo naquele mundo. Tem até uma matéria aí que eu vou colocar aí abaixo do vídeo, uma matéria que eu traduzi, né, da revista Newsweek, que fala exatamente isso, né, de um pastor que ele celebrava na igreja ali, pregava, era um excelente pregador, um excelente aconselhador, uma pessoa tranquila, uma pessoa educada, uma pessoa calma, mas que o próprio fato dele ir na internet para pesquisar conteúdo teológico, para pesquisar assuntos de sermões para pregar, era uma porta de entrada para ela entrar na pornografia. Então, ao invés de focar naquele assunto que ele estava estudando, ele simplesmente passava a clicar naqueles anúncios, porque a internet é cheia de anúncios. Mesmo se involuntariamente, se você querer, você vai cair em alguma propaganda, em algum banner que vai lhe atrair para sites pornográficos, para coisas sujas, coisas carnais. E aí tem a história desse homem aí como exemplo, né? E mostrou como ele tem enfrentado esse mal, porque uma vez que a pornografia se torna um vício, a pessoa por si mesma não tem capacidade de sair sozinha, né? Ela precisa dialogar, ela precisa encontrar uma comunidade, ela precisa conversar com alguém, ela precisa mudar hábitos de vida dela relacionada à internet principalmente.
Era preciso fugir daquilo, era preciso aprender a fortalecer uma comunhão com Deus cada vez maior. Acredito que é aqui em João capítulo 8, Jesus falando com os fariseus. João 8, capítulo 34, ele diz o seguinte: replicou Jesus, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então acontece exatamente isso. A pornografia é um pecado que, ao ser acariciado, faz com que a pessoa fique escravizado dele. Assim como qualquer outro pecado. Uma vez que a pessoa está escravizada naquele vício, naquele pecado, então a libertação é algo extremamente difícil para ela, por si mesma. Para Deus nós sabemos que tudo é fácil. Mas para a pessoa conseguir libertar-se, não é tão simples como a pessoa que não é viciada. A pessoa que não tem experiência na pornografia, ela pode facilmente ignorar aquilo ou apagar aquilo da sua tela. Mas a pessoa que uma vez teve acesso àquilo, a simples presença de uma imagem feminina, para ela aquilo já aparece como uma isca de um peixe para um peixe. E ela mostra com isso que já foi fisgada pela escravidão do mal. Outra coisa, a pessoa que consome muita pornografia, ela passa a enxergar as pessoas também de uma forma diferente. Ela não enxerga mais as pessoas como seres humanos. Principalmente a figura feminina, que é a figura que são o objeto central, né, nos filmes pornográficos, passam a ser vistos pelo viciado como algo tentador. Ou seja, ele não olha para a mulher, não olha para uma pessoa que passa como simplesmente uma pessoa que está passando, olha como um objeto de desejo, como um objeto de cobiça. E faz com que, ao simples olhar uma pessoa que ele vê na rua, né, e ela começa a imaginar aquelas mesmas cenas que a pessoa vê nos filmes eróticos, nas imoralidades que ele contempla sempre na internet. E se de repente a pessoa anda em lugares públicos com muito movimento de muita gente, a pessoa fica extremamente aflita. Por quê? Porque ela está sempre vendo pessoas e a mente dela fica exatamente capturando tudo aquilo e associando com toda aquela imoralidade que ela alimenta na pornografia. E realmente é algo muito perturbador. E casos como esse você pode acompanhar no site do programa Reverta, onde tem ali testemunhos de pessoas que estiveram afundadas no mundo da pornografia, né, e resistem exatamente a essas experiências desagradáveis que acabam com o convívio social da pessoa e com o convívio familiar. Eu vou falar um pouco mais sobre o programa Reverta no final do vídeo, onde você vai poder... Eu vou até colocar o link desses testemunhos, né, de pessoas lá que têm experiências, porque é exatamente um passo para a libertação é você se juntar a um grupo de pessoas que estão com o mesmo propósito, de lutar contra aquilo, né? Então a pornografia ela é como uma droga, ela é exatamente como uma droga, e é muito pior do que a droga, porque a droga ela é ilícita e a pornografia é lícita, ou seja, a pornografia não tem nenhuma lei que proíba, não tem nada que impeça, pelo contrário, a pornografia ela é estimulada 24 horas por dia, 7 dias por semana, na tela do seu computador, na tela do seu celular, e você com poucos cliques ali tem acesso a essa droga, que é extremamente perigosa, tão perigosa quanto a droga física, como a cocaína, a maconha, o crack. A droga, a cocaína, ela causa um estrago na pessoa, mas ela é difícil de acesso, ela é cara. Já a pornografia ela é barata, ela é gratuita, tá aí na internet. E o mundo antigamente, né, para você ter acesso à pornografia, também era difícil, porque só existiam revistas e fitas VHS. E não eram todas as pessoas que tinham acesso a esse material. Hoje em dia, crianças, qualquer pessoa com um celular na mão, tem acesso a todo tipo de impureza, imoralidade, depravação que existe no mundo. E é exatamente esse o problema, né? Porque está acessível, é liberada e está aí destruindo mentes, destruindo vidas e causando, provavelmente vai causar um caos inigualável na humanidade. Assim como a gente viu o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, nós veremos coisas semelhantes acontecendo em nossos dias, como as que já estão acontecendo, né? A imoralidade disseminada, ela vai dando à luz, dando origem a depravações cada vez maiores, porque a degradação que a pornografia causa, ela não se resume apenas ao fato de você
contemplar um filme erótico e você de repente ficar se excitando com aquilo e de repente ficar se satisfazendo com aquilo. O que é que acontece? Quando a pessoa consome muito pornografia, aquilo vai provocando um estado de exaustão no organismo da pessoa. E ela vai ficando viciada naquilo, assim como a pessoa fica viciada na bebida, fica viciada num cigarro. E o que acontece? Cada vez que ela usa mais aquilo vai destruindo a capacidade da pessoa de sentir aquele prazer, né? E geralmente os jovens, principalmente, quando eles encontram algo agradável ao paladar, algo que excita, algo que produz prazer físico, então o que é que eles fazem? Eles querem mergulhar cada vez mais naquilo, vão dar lugar cada vez mais àquele prazer. E é aí que está o perigo. Por quê? Porque quando você dá rédeas soltas ao mal, você pensa que está sentindo prazer, mas na verdade você está perdendo a capacidade de sentir prazer. Porque quando você... São diversos os casos. Inclusive eu vi até uma matéria no Fantástico que mostrava isso, né? Jovens que se entregam àquele vício até a exaustão, até não terem mais forças para praticar aquilo. Então quando ele chega nesse estado, o que é que acontece? O próprio organismo passa a se habilitar para outros tipos de prazeres piores do que aquele. Então a pessoa, sem a vontade dela, sem a permissão dela, é levada pelo próprio desejo a desejar coisas aberrantes, como animais, ou pessoas do mesmo sexo, como crianças, que é coisas que a gente vê se repetindo cada vez mais, o aumento da pedofilia, da pornografia infantil. Por que isso acontece? A pornografia é a porta de entrada para essas coisas. Porque é exatamente isso, como eu estou falando aqui, que acontece. A pessoa vai consumindo aquilo e o organismo chega à exaustão e aquilo dali não satisfaz mais a pessoa. Então, abre-se o caminho para todas as depravações possíveis aí, imaginadas pelo inimigo de Deus, que é exatamente esse o objetivo dele. E por aí você percebe então o perigo que é a pornografia. É esse que eu chamo do ciclo da degradação, né? A pessoa vai lá, mergulha naquela imoralidade, naquele sexo virtual, e aquilo ali vai levando para um lugar cada vez mais fundo. De repente a pessoa percebe que está indo para um lugar que ela não gostaria de estar, porque esse é o resultado do pecado. É exatamente isso que o pecado faz com a humanidade, né? E isso a gente vê acontecendo cada vez mais no mundo. Outro perigo terrível que a pornografia produz é o perigo do legado. O que é o perigo do legado? Ou seja, a pessoa vive na imoralidade, ela vive afundada na pornografia, vive afundada em coisas imorais. Aquilo não vai afetar só ela, vai afetar a família dela e principalmente os filhos. Como assim? Você observa, por exemplo, a história de Davi, está registrada lá no capítulo 12 de 2 Samuel, quando ele observou Batseba tomando banho, né, e desejou a mulher, cobiçou, trouxe a mulher para casa dele e gerou um filho na mulher, que não era dele, e depois mandou matar indiretamente, né, o marido da mulher para ficar com ela. O profeta Natan apresentou-se diante de Davi e falou para ele: olha, da mesma maneira que você buscou o mal, então o mal nunca vai se apartar da sua casa. O que é isso? Aqui a gente observa um princípio bíblico que foi mencionado por Moisés, que Deus mandou Moisés falar ao povo, né, na lei. Ele diz que o Deus, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, se uma pessoa de repente tem propensões para esses pecados sexuais, pode observar que os ancestrais dele foram também pessoas que deram lugar a essas coisas. E uma pessoa que alimenta esse tipo de coisa, esse tipo de imoralidade, vai estar transmitindo diretamente essa mesma propensão, essa mesma índole para os filhos, e terá que colher o resultado disso. Infelizmente, é isso o que acontece. A gente não gostaria que fosse assim. Ninguém gosta, né, de fazer o mal e ver que outras pessoas estão pagando pelo mal que você fez. Mas é exatamente o resultado que a gente tem visto hoje no mundo. Toda essa imoralidade que existe é exatamente o mal que tem sido praticado por gerações anteriores e que tem feito com que o ciclo cresça cada vez mais. Isso chama-se de legado do mal. Da mesma maneira que alguém pode ser rico e deixar uma herança para um filho, isso aí é uma coisa boa, né? Da mesma forma também pode acontecer o contrário. A pessoa é pobre, miserável, imoral, viciado
e deixar esse legado para os filhos. Não são poucos os casos de devassidão que acontece nesse sentido. Você observa a história de Davi e percebe que logo depois que ele pecou, acredito que 1 ou 2 anos depois, aconteceu um caso de estupro lá da filha dele com o filho dele. E depois um caso de assassinato. E depois o próprio filho dele, Absalão, possuiu as esposas dele, as esposas de Davi. Está registrado isso lá no livro de Samuel. Então observe o rastro de maldição que foi provocado por um pecado de adultério, por um pecado de imoralidade, por um pecado de assassinato. E não é diferente com o que acontece com as pessoas que consomem pornografia. Pode ter certeza. Principalmente as pessoas religiosas, que elas estão na igreja ali pregando, estão na igreja ali procurando viver uma vida de aparências, mas em casa alimenta a pornografia e a imoralidade. O resultado é visto na vida dos filhos. Infelizmente, são muitos os casos disso. Nem muitas vezes os pais se desgostam porque os filhos acabam escolhendo um caminho que eles não gostariam que os filhos seguissem, mas quando eles vão perceber, na verdade os filhos escolheram o caminho que eles estavam seguindo de forma oculta. Porque isso é que o resultado do mal, como a palavra de Deus diz em Gálatas, né? Com Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. E no livro de Hebreus aqui, no livro de Hebreus capítulo 13, verso 4, é dito o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leite sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Essa palavra impuro aqui é a palavra pornô no hebraico. Você pode pesquisar no original grego, né? E a palavra impuro, a raiz dela é exatamente porn, P-O-R-N. E é exatamente de onde se originou a palavra pornô na língua portuguesa, né? Veio do latim. Então, aqui está dizendo que Deus ele julgará as pessoas pornôs, as pessoas impuras, pessoas que dão lugar em imoralidade, e as pessoas adúlteras. São pecados relacionados. No livro de 1 Coríntios, vou abrir aqui 1 Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo ele faz a mesma referência aqui. Alguns acham que Hebreus foi escrito por Paulo, outros que não. Mas o que importa é que esse escrito de Hebreus concorda com o escrito de Coríntios aqui, capítulo 6, verso 8. Verso 9, diz assim: ora, não sabeis, está aqui na minha Bíblia, ora, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganem. Não vos enganeis. Ele diz: nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ele faz uma lista aqui de pecados que estão praticamente na mesma categoria. Ele cita aqui o primeiro deles, impuros. E essa palavra impuros, como eu falei para vocês, é a mesma tradução que tem lá em Hebreus. É a palavra pornô. Nem pessoas que dão lugar ao pornô, nem pessoas idólatras, nem pessoas adúlteras. Aí depois ele fala do efeminado e fala do sodomita. Porque é como se todas essas coisas estivessem ligadas. Essas coisas são desvios do padrão que Deus apresenta em sua palavra. Deus quer que o ser humano siga a verdade, busque a obediência às suas leis, porque assim poderá ser feliz. Quando a pessoa se desvia, então o resultado é exatamente isso que a gente tem visto no mundo e é que a gente tem falado aqui nesse vídeo, que é uma realidade até no meio evangélico, infelizmente. E apenas os fiéis, apenas as pessoas que procurarem colocar a sua vida inteiramente nas mãos de Deus, é que poderão escapar das terríveis consequências dos vícios, como o vício da pornografia. E nós sabemos que isso não é tão simples, ou seja, a pessoa muitas vezes ela está afundada ali e ela não consegue sair, porque é exatamente isso, como a palavra de Deus diz, a gente acabou de ler João 8,34, aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Mas para isso foi que se manifestou o Filho de Deus, para libertar as pessoas das garras do diabo. E o termo pornografia na Bíblia, ele aparece nesses versículos, e com a tradução da palavra impuro. E Jesus também, quando ele falou assim, ele disse assim: quando alguém olha para uma mulher com má intenção para com ela, ou seja, com cobiça, ali ele já adulterou com ela. Ou seja, ele está demonstrando também ali um tipo de pornografia, que a pessoa olha e deseja. E existem diversas citações no Novo Testamento em que tanto Paulo como Pedro eles mencionam isso, né? O fato
da pessoa ter os olhos cheios de imoralidade. E muitas vezes quando você é afundado na pornografia acontece exatamente isso. Você não consegue dominar os seus olhos, não consegue dominar os seus desejos. Você passa a ver as pessoas como objeto para satisfazer esses desejos. E naquela outra passagem onde Jesus fala sobre o adultério, né, que os líderes religiosos perguntam se pode despedir uma mulher, se pode se divorciar da mulher, Jesus fala lá que se não for por relações sexuais ilícitas, não deve se divorciar da mulher. Ou seja, a única justificativa que ele dá para o divórcio é se houve relações sexuais ilícitas. E é interessante que a palavra relações sexuais ilícitas, no grego também é a mesma palavra porneia. É porneia. E essa palavra porneia é exatamente o radical do latim, né, do grego, depois para o latim, e que veio para a língua portuguesa como a pornografia, pornô. Relações sexuais ilícitas. A pornografia em si não é uma relação sexual real. Inclusive, tem outro vídeo aí que eu mostro que a pornografia ela atrapalha a relação sexual real. Mas ela é um tipo de impureza sexual, que se configura também nessa definição que o Evangelho dá como porneia. E é exatamente por isso que deve ser evitado. Mas como que se pode evitar a pornografia, né? E por que ela tem crescido tanto? É aquilo que a gente já falou aqui. Cada vez mais a imoralidade vai estar dominante no mundo. Cada vez mais vai estar acessível. E o que é que isso vai possibilitar? Possibilitar que cada pessoa tome as suas decisões. Então a pessoa que não provou aquilo, então ela deve nunca provar. E a pessoa que provou, ela deve lutar para se libertar daquilo. E é nesse ponto aí que Deus testa e prova cada ser humano. Tanto as pessoas que estão no mundo, como as pessoas que estão na igreja. Aquele que se entrega à degradação vai afundar cada vez mais. Aquele que procurar se libertar, Deus vai dar cada vez mais libertação. E Deus vai fazer com que a pessoa que quer realmente se libertar deteste cada vez mais aquilo. O primeiro passo para você sair disso é você fugir, ou seja, você procurar apagar todas as vias por onde você tem acesso a esse tipo de coisa. A segunda coisa, você deve buscar a Deus, você deve orar mais, você deve pedir a Deus, clamar por libertação. E antes de tudo isso, você deve reconhecer que aquilo dali é algo que está lhe prejudicando e é algo que você deve vencer, né? E o outro ponto que eu quero enfatizar nesse vídeo aqui é você procurar exatamente fazer parte da comunidade das pessoas que estão com esse mesmo pensamento. E é exatamente por isso que eu indico o material que eu tenho aqui. Eu indico o material que eu tenho aqui acompanhando sempre, é o programa Reverte, que junta realmente um grupo de pessoas que tem esse propósito de vencer esse mal. Então é importante você memorizar esses passos, né? Reconhecimento, fechar todos os acessos pelo qual o vício pode se apresentar, resistir, ou seja, ter que fazer a sua parte, tem que fazer por onde negar a si mesmo, como a palavra de Deus nos diz. Uma vez que a pessoa dá lugar ao mal, ao pecado, então o pecado passa a mandar nela. Então o caminho para se libertar do pecado é não deixar ele governar, ou seja, estar sempre negando ele e pedindo que Deus faça isso, dê a capacidade de você resistir àquilo dali. E Deus ele tem poder para fazer isso. Uma oração para a qual Deus sempre diz sim é a oração quando eu e você pedimos libertação a Deus. E Deus faz parte do processo. Agora eu vejo na internet aqui mesmo nos vídeos, algumas pessoas vão lá e comentam e dizem assim, não, isso aqui não tem problema nenhum, isso aqui não faz mal a ninguém. A própria medicina não tem nada, não tem nenhum tipo de medicação que recomenda a pessoa parar de fazer isso. Existem muitas pessoas que até estimulam para que você consuma isso. E nós sabemos que isso é exatamente como o surgimento de muitas doenças no passado, né? Como a nicotina. E depois de algum tempo é que as pessoas vão começar a descobrir os danos que aquilo causa, e depois é que vai surgir os tratamentos para isso. A pornografia ela ainda não surgiu, mas pode ter certeza que em breve vai surgir pessoas desenvolvendo métodos de combatê-la, porque ela vai causar estragos terríveis no ser humano. E é exatamente por isso que nós temos que nos antecipar a isso. Eu acompanho sempre esses comentários das pessoas e junto à comunidade aí do programa Reverte, tem diversas pessoas que estão ali lutando, assim como pessoas procuram se libertar das drogas, pessoas ali se reúnem, se juntam e a cada ano que passa elas conseguem passar um ano sem consumir aquilo ali, isso é uma vitória e elas vão compartilhando as suas histórias no grupo ali, no fórum, na comunidade. E quando você entra também numa comunidade dessa, para você buscar também ali agregar e acompanhar, juntar-se com aqueles que
estão com o mesmo objetivo, certamente também você vai obter ajuda. E nesse vídeo nós procuramos apresentar exatamente isso, né? O perigo que ela tem causado, que a pornografia tem causado no mundo, e o meio pelo qual nós podemos combatê-la com a ajuda de Deus e com os métodos que estão ao nosso alcance.